Eu tenho assim muita felicidade de poder estar num contexto em que de viver numa casa que foi um projeto original do meu avô nos anos 50, depois passou por uma reforma projetada pelos meus pais nos anos 80 e finalmente uma terceira intervenção então nos anos 2000. Às vezes a casa de um arquiteto é uma espécie de expressão de certas pequenas coisas que constituem assim um senso estético ou uma determinada ideologia em relação ao espaço. Meu nome é Lucas, eu sou arquiteto, eu trabalho no estúdio criativo Mapa, também sou associado do escritório MoMA B Atelier. O Mapa é um escritório que nasceu como um conjunto de times Brasil-Uruguai, né? Hoje se expandiu para uma equipe bastante grande em vários lugares do mundo, e o escritório MoMA B Atelier é uma sociedade com meu pai, um escritório que já tem aí 70 anos, né? Desde os anos 60, 60 anos na verdade, e é uma continuidade aí de um escritório fundado pelo meu avô e que eu ainda faço então trabalho junto com a família. Então, é muito difícil desassociar a arquitetura da minha história pessoal, porque o meu avô era arquiteto, meus pais são arquitetos, meu pai e minha mãe, eu tenho tios arquitetos, minha prima, então eu sempre vivi assim, imerso nesse mundo da arquitetura, não? Porque a arquitetura, ela por natureza, ela tem um âmbito cultural, assim, estético na vida da pessoa, ela não meramente existe como uma profissão, mas ela permeia um pouco o modo de vida, né, das pessoas que estão envolvidas nela. Essa casa, na verdade, eu não poderia dizer que tem coisas que são testes meus, porque são testes de muitas pessoas, não? São 3 gerações de arquitetos morando numa mesma casa e cada um contribuindo de alguma forma. Então, na verdade, é um coletivo de intenções, não só de pessoas, mas de espíritos de épocas diferentes, não? Então, cada uma delas carrega em si um caráter de um determinado grupo de pessoas e de uma determinada época, funilado na história de uma família de arquitetos num lugar muito específico, não? Mais do que pensar um objeto específico, que eu gosto é a linha do tempo das coisas manifestas nos espaços da casa, desde pequenas esculturas até quadros, os livros, as coisas que foram sendo coletadas ao longo de muitos anos de vivências pessoais e arquitetônicas. Além da arquitetura em si, também a casa ela é repleta de objetos e os arquitetos eles têm um pouco mania de colecionador, não? Eles vão colecionando objetos, muitas vezes objetos de design ou de arte, essas coisas. É difícil apontar para uma coisa que não possa faltar, não? Mas eu acho que a arquitetura brasileira ela tem uma relação muito honesta com a natureza, com o entorno, com o exterior. O país tropical, né, traduzido em espaço, a varanda, que é um elemento ubíquo da arquitetura brasileira, moderna e contemporânea. Então acho que essa relação honesta com o entorno, com o contexto, com a natureza, de ser ventilado, de ser iluminado, é algo que talvez seja um dos elementos de uma sintaxe cultural brasileira. A gente tem um pouco uma espécie de preconceito em relação ao uso da madeira na arquitetura, por diversas razões, mas agora a gente está passando por um momento que a tecnologia está permitindo novos usos da madeira pré-fabricada e ela, invariavelmente, ela carrega em si um espírito do natural, do puro, do que não é industrializado, mas ao mesmo tempo é um material resistente, útil, com diversas possibilidades. Então, eu acho que vou fazer então um manifesto em defesa um pouco do uso da madeira, e que eu acho que ela tem um espaço muito especial aí para cumprir na arquitetura contemporânea.